Hoje a gente vai estar aqui recebendo, mas assim, de volta, né, por esse tempinho, Fernando Castor, que foi professor aqui durante um bom tempo, foi meu orientador de doutorado. Eu sou Delano, professor do SIM, e é uma honra receber novamente Castor. Castor hoje é professor da Universidade de Twente, na Holanda, né? E hoje vai nos prestigiar aqui com uma apresentação de pesquisa que ele vem fazendo há bastante tempo. E aí, gente, aproveitem, depois vocês podem tirar uma casquinha dele aí com algumas dúvidas, né? A apresentação está sendo gravada, tá? Então, se alguém não quiser falar alguma coisa, não fala. E peço aí salve de palmas para Cachorro, por favor. Oi, pessoal. A gente ativou um microfone ali e a gente fecha Bom, o cachorro que decide, né? assim, eu falo muito alto, assim, em geral, as pessoas não têm nenhuma dificuldade de me ouvir. Vocês, no fundo, têm alguma dificuldade de me ouvir? Eu nem estou tendo que forçar muito. Isso é só o meu normal. Então, bom dia, pessoal. É uma honra enorme, estou até me sentindo meio nervoso, de estar de volta à minha casa aqui em Recife, sim. Delano já falou um pouquinho sobre mim. Eu só queria mencionar, eu ainda supervisiono alguns estudantes de doutorado aqui, um deles é o Rick, que está logo ali, que eu supervisiono junto com o professor Kiev, e o Delano foi supervisionado junto com a Fernanda, quando ela ainda não era do SIM, né, vale ressaltar. Hoje em dia ela é. E hoje em dia eu sou professor lá na Universidade de Twente. Vocês podem falar Twente, né? As pessoas entendem, mas lá o pessoal fala Twente. Nos Países Baixos. E Países Baixos é um paísinho bem pequenininho que tem lá na Europa. A capital é Amsterdã, mas todo o governo está na Haia, uma cidade chamada A Haia. Por que é A Haia? Não sei. Por que o governo está lá e não na capital? Também não sei. Mas essa foto aqui não é nem de Amsterdã nem da Haia, é de Utrecht, ou Utrecht, que é a cidade onde eu vivo, que é a cidade mais legal. Em parte porque eu estou lá. A Holanda é um país muito interessante, né? É um país que ele tem uma influência que é meio fora de proporção com relação ao tamanho ridículo dele. Eu vou falar mais sobre o tamanho ridículo. Na Holanda foi inventada a primeira bolsa de valores, ainda no século XVII. Ela foi inventada, em parte, para que pessoas comuns pudessem financiar grandes navegações realizadas em grande parte pela Companhia das Índias Orientais. Não é a inglesa, é a neerlandesa. A inglesa é bem famosa, mas a neerlandesa era muito maior. A neerlandesa mandou muito mais gente para a Ásia, por exemplo, num período de 100 anos, do que a Europa inteira, incluindo a Companhia das Índias Orientais britânicas. E na Holanda também foi inventada a primeira bolha especulativa. Alguns dizem que a gente está muito perto de passar por uma nesse momento, né, devido à inteligência artificial. Mas a primeira bolha especulativa da história foi por causa de tulipas. Não me pergunte. É esquisito. Holanda, inclusive, não é o nome do país, importante mencionar. O nome do país, em português, é Países Baixos, em inglês, Netherlands. Holanda do Sul e do Norte são duas províncias. Negócio que na época das grandes navegações, o pessoal que chegava nos lugares, quando perguntavam de onde eles eram, eles diziam, eu sou da Holanda. Mas porque a maioria dos barcos saía dessas duas províncias, são as províncias mais a oeste, onde ficam Amsterdã e a Haia. Então, é por isso que a gente chama de Holanda, mas hoje em dia, oficialmente, o nome não é mais esse. Bom, isso aqui não é Holanda, né? Isso aqui é Pernambuco. E se a gente colocasse o mapa da Holanda sobre o mapa de Pernambuco, a gente ia ter isso aqui. Então, é bem ridículo mesmo, é bem pequenininho. É menos de metade da área de Pernambuco, embora a população seja uns 80% a mais. Sim, eu ainda vou falar um pouquinho da Holanda. A Holanda é responsável também pela invenção das cenouras laranja. As cenouras laranja existiam como uma coisa rara. Cenouras mais comuns eram roxas e brancas. Só que, na época que a Holanda estava tentando alcançar sua independência da Espanha, a Espanha dominava a Holanda,
começaram a cultivar cenouras laranja como uma forma de incentivar o patriotismo, porque essa era a cor da casa de Nassau. Oranha, desculpa, Nassau não, Oranha. O Nassau era parente. De Oranha, né? Oranha, orange, laranja. Essa é a cor da casa. E na Holanda, a comida é uma droga. O pessoal lá reclama muito do clima e muito pouco da comida. O clima é ok, a comida não. Mas tem uma coisa que as pessoas parecem gostar bastante, que são esses biscoitinhos aqui, stroopwafels. Eu trouxe alguns, tem ali. Então, se vocês quiserem pegar, tem mais do que esses aí. Por favor, tem mais, tem mais. Então, eu pediria, se vocês tiverem interesse, né, provem. É bonzinho. Com café é bom. Com café é bom. Com café é muito bom. Com café vale a pena. Sem café é menos. Então, por favor, aproveitem. E assim, tá bom, eu vou parar de falar de coisas não relacionadas, certo? Eu quero saber quem é esse cara. Não é Maurício de Nassau, é uma dica. Quem é essa criatura? Parece sueco, mas ele é neerlandês. Ele é o Guido van Rossum, também conhecido como criador de Python, que foi criada, começou a trabalhar nela no fim dos anos 80, lançou a primeira versão pública no começo dos anos 90, a versão 1.0, se não me engano, foi em 94. E Python é hoje, talvez, a linguagem de programação mais popular que existe. Não sei se é, porque tem JavaScript aí, né? Mas certamente é considerada a linguagem da inteligência artificial, né? Que, para as pessoas que usam, né, inteligência artificial, que é o tema, mais ou menos, da palestra de hoje. Ok, é o tema da palestra de hoje. Né? Que é Let's Talk More Code, Energy Accuracy Trade-offs, and Babbling Suppression. Eu admito que eu não consegui achar uma tradução boa para babbling, porque o Google Translate dá babucear. Mas não é bem o que eu queria dizer. Assim, quando eu penso em babbling, eu sei que se usa para babucear, mas se usa para mais coisas do que só babucear. Babucear é aquele negócio que o bebezinho faz. É isso. Bom, e como vocês viram no título, né? Tem a ver com energia, essa palestra. E código também. Bom, por que a gente vai se preocupar em olhar para a energia em... Bom, eu falo IA, mas o foco aqui é modelos de linguagens, né? Que é o aspecto de IA que é mais popular hoje em dia, que tornou essa coisa disseminada até para pessoas que não têm nenhum interesse em computação, né? Minhas filhas são grandes usuárias de ChatGPT. Espero que não para a escola, né? Mas elas usam bastante. A gente fala para elas, mas, assim, bom. Então, por quê? Bom, porque é bem importante. No começo do ano passado, a Economist, é uma revista bastante conceituada, britânica, publicou essa matéria aqui, que o modelo mais recente, à época, né, que era o O3, vai mudar a economia do software, né, the economics, né? E eu achei muito interessante essa matéria. Ela fala de um conjunto de puzzles que um cara chamado François Chollet criou. Esse cara trabalha no Google, ele escreveu um livro muito famoso sobre aprendizagem profunda em Python, e ele é um cara que gosta muito de pensar sobre o que significa inteligência, o que significa ser inteligente. Bom, ele criou um conjunto de 400 puzzles para verificar se um sistema de inteligência artificial é inteligente ou não. O desafio é, o sistema resolver esses puzzles. E o modelo O3, da época o mais recente da OpenAI, conseguiu, não dá para ler aqui, né, mas acredita em mim, 91,5% de acurácia com esses puzzles. Ele resolveu quase tudo, basicamente. Né? Só que tem um porém. Esse desafio que o Chollet criou, ele também impõe um limite orçamentário
para resolver esses puzzles. Então, não é só conseguir 91,5%. Isso tem que ser possível gastando menos de $10 mil. E aí, quando essa restrição é levada em conta, a acurácia cai, ainda é bastante respeitável, mas cai para 82,8%. A OpenAI, que é qualquer coisa menos open, até falou que gastou quase $6.700 para atingir esse nível mais baixo, 82,8%, né, de acurácia. Mas eles não disseram exatamente quanto foi que eles gastaram para atingir o nível mais alto. Dito isso, eles disseram que a versão mais cara custou 172 vezes, gastou 172 vezes mais poder computacional do que a versão mais simples. Uma aritméticazinha básica, dá para a gente estimar que custou mais ou menos $3 mil para resolver cada problema desses 400. E isso vem principalmente de, é poder computacional que resulta em energia, conta de luz. Né? Não é só isso, mas considerando que o custo aqui foi esse, a gente supõe que ele só está levando em conta a diferença aqui, não, por exemplo, o custo para instalar o hardware, etc. Então, foi caro. Mas, eu esqueci de apertar aqui. Mas, alguns meses depois, a Economist publicou mais esse. Eu achei muito legal, que é basicamente, será que algum dia eles vão fazer dinheiro, a OpenAI? Porque eles têm uma estimativa, porque tudo com a OpenAI tem que ser estimativa, a gente não sabe, eles não abrem nada. Existia uma estimativa que para o GPT-4, o custo de operação é mais ou menos 4 vezes o custo de treinar o modelo. Treinar modelo é caro, mas operar modelo, principalmente um modelo de grande escala como esse, é mais caro ainda. A inferência custa muito, ela custa pouquinho, se você olhar para uma só, mas em escala, ela custa muito mais. Só que para o O3, há estimativas de que a diferença pode ter sido na casa de 100 vezes. O que isso quer dizer, basicamente? É tão caro operar esses modelos do ponto de vista de uso de energia que a empresa não sabe como fazer para ganhar dinheiro. Porque mesmo se todo mundo assinar no tier mais caro, não é suficiente. Não se paga. Então, é um problema, um probleminha. Ok. Aí, um dia desses, eu perguntei ao ChatGPT. Não sei se vocês ouviram. Eu lembro que foi a primeira vez que meu pai falou de inteligência artificial comigo. Meu pai, ele é um cara nerd pra caramba, diferente de mim. Mas ele é um cara bem nerd, mas ele não tem mais interesse. Ele programava antigamente, etc., apesar de ser engenheiro, nunca ter nenhuma demanda disso no trabalho, mas ele programava, etc., mas ele perdeu completamente o interesse. Mas um dia ele veio perguntar para mim, e é esse negócio desse DeepSeek aí, que todo mundo fala? Né? Aí, primeiro, para mostrar o poder, eu pedi para o ChatGPT compor um poema sobre cadeiras feitas de peras, e ele compôs, aí eu mostrei para ele, e ele ficou. Mas o DeepSeek saiu ano passado, começo do ano passado, né, é um modelo desenvolvido na China, e ele estava em todo lugar. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar dele, mas ele estava em todo lugar, mas ele não estava em todo lugar porque ele era melhor do que o ChatGPT, por exemplo, do que o GPT-4, etc. Não era por isso. Né? Aí eu até perguntei para o ChatGPT, né? Por que o DeepSeek é uma ameaça para o ChatGPT? Aí ele disse, não, veja bem, não é uma ameaça, assim, ameaça, sabe? É outra coisa isso. Mas a primeira coisa que ele falou foi isso aqui. Ele entrega um desempenho similar, ou seja, ele não é melhor, mas ele é parecido, o resultado é parecido, a uma fração do custo. Ele é muito mais barato para operar, ele foi muito mais barato para treinar. Mais barato significa aí duas coisas. Você consegue fazer isso com hardware mais barato, de fato, e ele custa muito menos energia para operar. Certo? E só mais uma que não tem diretamente a ver, mas eu achei divertida, né? Que com essa corrida maluca de várias empresas grandes para
ter supremacia em IA, o que é que significa, o que é que isso vai implicar, ninguém sabe ao certo. A Microsoft, no momento, tem tem armazéns inteiros de GPUs que ela não consegue usar, porque não tem energia suficiente para isso. Não consegue. Mas ela comprou de qualquer jeito, porque vai que alguém compra antes. Né? O que você vai fazer com isso? Não sei, mas é assim. Bom, mas, como eu disse, não tem tanto a ver, mas eu achei que era divertido. Tá. Então, assim, falando um pouquinho do meu viés pessoal, eu não sou um cara de machine learning, de IA. Se pedir para treinar um modelo, provavelmente consigo, mas vai dar um trabalho. Eu vou perder um tempo para fazer isso e não vou gostar da experiência. Eu sou um cara de engenharia de software. Né? Então, o meu viés é esse. Meu foco é muito em inferência, porque desenvolvedores de software, geralmente, não estão muito interessados em treinar modelo também, porque demora, é chato, feio e bobo. E, então, eu me interesso, eles usam esses modelos, por isso que eu falo de inferência. E, bom, como eu disse, né, eu me preocupo com o que desenvolvedores de software fazem. Bom, talvez vocês digam, uma pessoa de IA certamente pensaria nisso. Porra, mas é tudo token, desculpa, eu falei um palavrão. É tudo token, né? Não faz diferença qual é a natureza do token, sabe? Os tokens custam a mesma coisa. E verdade, a gente verificou isso experimentalmente. Eles custam basicamente a mesma coisa, tem variações pequenas. Mas as tarefas diferentes têm demandas diferentes em termos de quantos tokens elas vão precisar, o que é que vai ser necessário para elas funcionarem de fato. Então, eu vou mostrar um pouquinho de dados sobre isso, mas o número de tokens varia bastante, né? A natureza dos tokens é diferente e para os modelos isso importa. Tem modelos que funcionam melhor com linguagem natural, tem modelos que funcionam melhor com código em determinada linguagem. Além disso, tem a ver com treinamento, né? Você, quando se preocupa com a tarefa, você tem a tarefa para qual você está usando o modelo, você tem uma oportunidade de talvez pensar em otimizações que são específicas para essa tarefa, que é outra coisa sobre a qual eu vou falar um pouco em breve. Além disso, eu acho que é muito importante levar em conta o desenvolvimento de software, não só pelo meu viés pessoal. Tem muita gente que acha que código, suporte a desenvolvimento, é a aplicação matadora de IA. Eu sei que é muito legal fazer imagem de capivara surfando, sabe? É massa, sabe? Fazer os Transformers como sapos, eu acho achatado, acho muito legal. Né? Minha campanha de D&D tem vários personagens que foram gerados por IA, os retratos dos personagens. Mas isso é gimmick, é brincadeirinha, sabe? No desenvolvimento de software, não é à toa que a Anthropic, apesar de ainda dar prejuízo, todas as empresas grandes que focam apenas em IA dão prejuízo, a Anthropic parece ser a que tem mais chance de alcançar a lucratividade. E a guinada que ela deu foi justamente para ir na direção de desenvolvimento de software. Então, uma coisa que eu conversei desde que eu cheguei aqui com várias pessoas que trabalham com desenvolvimento de software. Antes de vir para cá, eu estava numa conferência e, além de tudo, meu cunhado é desenvolvedor, vários amigos são desenvolvedores. E uma coisa que eu ouço com grande frequência é: não, eu estou trabalhando nessa empresa há X meses, X semanas, eu não escrevi uma linha de código ainda. Aí eu fico meio perplexo. E a minha resposta a isso é: tá, mas e se a linha que o LLM gerou não for o que você quer? Você faz o quê? Não, é fácil. Aí eu explico para ele o que está errado e peço para ele gerar de novo. Essa é a filosofia agora. Né? Então, a gente muda bastante como desenvolve software quando se usa essas ferramentas, principalmente agora que você tem agentes, e os desenvolvedores tornam-se muito mais designers e revisores do que implementadores, né? Porque você, muitas vezes, não precisa escrever nada de código. E, assim, isso aqui eu tirei de um relatório técnico do Google, que eles publicaram em meados do ano passado. Tem aqui a referência. E, basicamente, o que ele diz, entre outras coisas, é
que já em 2024, em junho de 2024, metade do código do Google contagem de caracteres, tá, pessoal? Não estou dizendo que o código é todo mesmo nível de complexidade, não, mas em contagem de caracteres, metade do código produzido no Google era gerado por IA. Eu tendo a acreditar nisso porque o Google tem processos de monitoramento bem rigorosos para um monte de coisa que você não vê em outras empresas. Por exemplo, o Google monitora bastante o uso de energia em diversas situações. Então, eu tendo a acreditar nisso. Só que isso foi 2 anos atrás. Agora, eu me arrisco, assim, eu chutaria, é chute, que é mais ainda, porque a coisa está muito mais popular. Ok. E aí, ok, eu já falei de Holanda, Países Baixos, desculpem. Eu já falei de por que eu acho que a gente deveria se preocupar com eficiência energética de modelos e porque eu acho que a gente também tem que se preocupar com o uso deles para desenvolver software. E no resto dessa apresentação eu vou falar sobre a interseção, não entre Holanda, mas entre modelos, eficiência energética e algumas tarefas para desenvolvimento de software, né? E eu vou começar olhando para essa pergunta aqui. Se alguém tiver alguma curiosidade, quando você viu um QR Code como esse aqui, isso é um link para um artigo, certo? Então, você pode baixar se você quiser. Mas, assim, eu também posso tornar disponíveis os slides se alguém tiver curiosidade. Eu não botei online, mas eu posso. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de examinar é como o consumo de energia de modelos, nesse caso, são modelos de pesos abertos, né, o open weight, varia, né, durante a inferência em algumas tarefas de desenvolvimento de software. A gente não pode abraçar tudo, então a gente escolheu algumas específicas: geração de código, correção de bugs, geração de comentários de documentação e casos de teste. E por que peso aberto? Bom, primeiro porque eu não tenho acesso a hardware que roda um ChatGPT. O GPT-4, por exemplo. O ChatGPT é um serviço, o GPT-4 que é o modelo. Segundo, eu não tenho acesso ao GPT-4. A OpenAI, como a gente já estabeleceu aqui, é uma empresa muito fechada, ela não divulga isso. Acho que o último GPT que ela tornou disponível foi o 2. Desde então, completamente fechado. Certo? Bom, isso é trabalho em colaboração com Negar, Boris, Nishant e Patrícia. Ok. Então, basicamente, a gente fez um estudo, certo? A gente fez um estudo onde pegamos um monte de modelos, tanto de precisão completa quanto quantizados, e colocamos eles para fazer diferentes tarefas, né? Para gerar código, corrigir bugs em programas, gerar docstring e gerar testes. Usamos para isso um benchmark bastante conhecido, que é uma variante do Human-Eval. Human-Eval é o benchmark provavelmente mais conhecido para avaliação de LLMs com código, só que ele é muito simples, então a gente pegou uma versão um pouquinho mais sofisticada dele, que dá suporte a mais coisas, tudo isso foi usando Olama, né, porque se alguém aqui já usou modelos de linguagem, já tentou rodar no seu computador, provavelmente você fez isso usando a biblioteca Transformers da Hugging Face. Olama é uma aplicação que faz algo parecido, mas ela bota mais ênfase em... Ela não é exatamente uma biblioteca, ele funciona com modelo cliente-servidor, mas ela torna disponíveis um monte de modelos quantizados. É bem fácil usar esses modelos com Olama, por isso que a gente escolheu ele. E, bom, a gente rodou isso numa GPU de IA mesmo, uma A100. A configuração está aqui, mais detalhes no peito. Bom, e eu não vou falar sobre os resultados todos do estudo, vai ser meio tedioso se eu for fazer isso. Eu vou falar só sobre algumas observações que a gente tem sobre os resultados, certo? Basicamente, a gente pediu para os modelos para, por exemplo, gerarem código, gerarem testes, e, obviamente, a gente checa se o resultado está correto ou não, também, tá? Só para deixar claro. E a gente mediu a energia que foi consumida. Isso é uma coisa que eu esqueci de dizer, que vale a pena mencionar. A gente usou uma biblioteca da NVIDIA para medir, talvez não seja a palavra certa, mas é uma estimativa, de certo modo, mas é uma estimativa que usa
tanto software quanto hardware, o que ela reporta, assim, a gente já viu medições externas e é bem confiável, certo? Bom, primeira observação, sim, tem muita coisa, não tentem entender tudo. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Por exemplo, aqui, ó, geração de código. O que a gente nota aqui é as várias barrinhas, cada barrinha dessas é um modelo. As barrinhas têm alturas muito diferentes, certo? Então, essa é a primeira coisa. Tem bastante variação para uma tarefa, se você olhar para vários modelos. A outra coisa que eu quero que vocês olhem é para essa barrinha, esse conjunto de barrinhas aqui, através das várias tarefas. Cada grupo de barrinhas é uma tarefa. Geração de testes, correção de bugs, geração de docstring e geração de código. O que a gente percebe aqui é, se você olhar para a geração de teste, por exemplo, esse conjunto de barrinhas aqui, que vem, se não me engano, se as cores estão fidedignas desse modelo Granite 3.3, com 8 bilhões de parâmetros, aqui ele foi o segundo modelo que consumiu mais energia. Isso tudo é energia, eu esqueci de dizer esse detalhe. Energia medida em watts-hora. Watts-hora. Watts-hora, acho que é watts-hora. É o segundo mais alto, só perdeu para esse cara aqui, que é um modelo com 2 vezes mais parâmetros. Mas se você olhar aqui em cima, por exemplo, para a geração de código, ele não é um dos mais baixos, mas ele claramente não é um dos mais altos também. Certo? Então, se você olhar para o mesmo modelo, através de tarefas diferentes, você vai ter usos de recursos que são potencialmente diferentes. Certo? Tem uma variação, sim. Certo. A pergunta é se todos os resultados aí estão corretos. Não. Nesse caso, não, mas eu vou chegar nisso. É a próxima observação. Certo? Nesse caso, a gente queria só ver energia sem nada mais. Ok? Sim. Sim. Quer dizer, não. A pergunta é se eu estou comparando. Não, ele não terminou ainda. Deixa eu terminar primeiro. Eu respondo. Tá. A pergunta é se eu estou comparando o consumo energético através de tarefas diferentes. Não exatamente. Eu não estou olhando, por exemplo, se geração de testes é mais cara do que geração de docstring. Isso não me interessa, porque são tarefas diferentes. Agora, eu quero saber se, quando eu olho, por exemplo, para 2 modelos, tem um que eu consigo escolher que, com certeza, vai ser melhor do que o outro em tudo. É mais esse o raciocínio, entendeu? Eu quero saber se tem um melhor. Não, não tem um melhor. Eu posso adiantar que não tem. Entendeu? Porque quando eu olho através de várias tarefas, tem modelo que é muito bom para uma tarefa e não é tão bom para outra. É essa a mensagem. Eu não quero saber se geração de código é pior que geração de teste. Nada. Depois falarei um pouquinho. A pergunta, obrigado. A pergunta é se a barra é consumo absoluto. E sim, a unidade. Isso aqui é uma agregação, né? E a unidade aí é todos os benchmarks do Human Eval Pack. Certo? É todos os programas ou todos os testes, a quantidade de requisições que a gente dá para o modelo em cada um desses casos é exatamente a mesma. Mas o consumo de energia é diferente, porque a saída vai ser diferente. Sim, desculpa. A pergunta é se para todos os casos aqui foi usado, por exemplo, para cada tarefa, né, no caso, se foi usado o mesmo prompt para todos os modelos. Sim. Eu não falei sobre isso porque não dá tempo de falar sobre tudo, mas sim, foi usado o mesmo prompt para todos os casos. Mais alguma? Sim. 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 Isso. Certo. A pergunta é se a gente ignorou a CPU e só contou a GPU na hora de medir a energia. Para esses resultados que eu estou reportando, sim. Por quê? Porque a gente não tem acesso à infraestrutura de medição no servidor que está rodando lá na Universidade de Utrecht. A gente não consegue, porque você precisa de direito de admin para isso. Né? E a gente não tem.
O que a gente fez para mitigar isso, que eu não estou mostrando aqui, mas tem no artigo, foi a gente também rodou isso numa GPU commodity de gaming, né? E aí a gente mediu tanto GPU quanto CPU. Geralmente, o consumo de CPU dava entre 10% e 15% do consumo da GPU. Então, não é... Desculpa, do total. Total. O que eu falei é diferente. Então, não é tão grande quanto a GPU, mas definitivamente não é desprezível. Certo? A gente usou o Apple para isso, sim. Se a gente rodou várias vezes e tirou uma média, ou rodou uma vez, a gente rodou 3 vezes apenas. Normalmente, a gente gosta de rodar bem mais do que isso, porque isso elimina flutuações temporárias. Essas execuções duram um tempão, porém, elas duram vários minutos para cada tarefa dessas, certo? Várias dezenas de minutos, então não é tão ruim assim rodar poucas vezes, mas ainda assim isso é uma ameaça à validade. Em estudos anteriores a gente rodava 10, 30 vezes. Uma coisa que mitiga um pouco não é feito rodar um experimento com Java. Com Java você tem que rodar algumas vezes, porque senão a JVM não fica quente, né? Ela não compila as partes do código que ela deveria na hora que você inicia. Então, não é o caso aqui. Aqui, no máximo, você vai ter influência temporária ou questões de cache. Só isso. Certo? Oi. Algo que não tinha nem que fosse muito bom em todas as tarefas. Parei, é econômico nas 4. Ele é econômico nas 4. Mas aí eu não. A pergunta é: eu falei que não tem nenhum que é bom em tudo, mas ao mesmo tempo tem um aí que o nosso colega Olho de Águia aqui viu que consome bem pouca energia sempre. Mas energia por si só não é muito útil. Esse é o ponto. Aqui eu quero enfatizar o contraste. Mas a gente tem que olhar para a corretude dos resultados. Senão, um resultado que não é correto, ele é inútil. Basicamente, ele é tempo perdido, ele é recurso perdido. É por isso que a gente tem esses outros gráficos aqui, que aí sim tentam focar no trade-off entre energia e corretude. Se você olhar aqui, no eixo X temos consumo de energia, no eixo Y temos corretude. O pessoal ainda tem biscoitinho aqui, tá? Não deixem Sérgio monopolizar, não, tá? Se quiserem, é só pegar, tá? Tem biscoitinho ali, ó. Kiev já se mexeu aí. Então, aqui é corretude. E aí, nesse caso, você não vai ver o que é o melhor caso? Qual é a melhor situação possível? Canto superior esquerdo. Ou seja, consome o mínimo de energia e tem o máximo de precisão. Eu estou falando precisão e acurácia como se fossem sinônimos. Eu sei que o pessoal de machine learning não usa os termos como sinônimos, mas eu vou usar. Desculpem. Tá? Porque às vezes sai um, às vezes sai o outro. Eu não quero ter que ficar monitorando para isso. Mas... Então, a estrelinha preta aqui, ela mostra o que seria o melhor caso possível, considerando o que a gente observou, certo? E o que a gente percebe é que você não tem o mesmo modelo aparecendo lá em cima para todos os casos. Você tem uns que são bons, sabe? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, o Qwen 34B, é um modelo bem bom. Ele é um modelo que é pequeno relativamente, 4 bilhões de parâmetros, e usa Mixture of Experts, então ele é super eficiente em termos de consumo energético. O que isso quer dizer? Quando você faz uma inferência por ele, ele não ativa os 4 bilhões de parâmetros, ele ativa só um pedaço disso. Na nossa experiência, é em torno de 1/4. Mas o ponto central aqui não é olhar para qual é o modelo que ganha. O modelo novo sai o tempo todo, isso não importa, certo? Isso não importa. O que importa é que a gente tem, em alguns casos, por exemplo, aqui, um modelo que consome menos energia do que a maioria dos modelos e tem muito mais precisão do que qualquer um dos modelos. Então, basicamente, quando a gente fala de trade-off, nem é direito um trade-off. Você não está tendo que sacrificar nada para pegar um modelo que não é tão caro do ponto de vista de uso de recurso. Essa é uma das principais mensagens dessa apresentação. Se você está pensando em usar um modelo local, bom, primeiro, eles conseguem produzir resultados bem razoáveis para tarefas específicas, eles não se comparam aos modelos comerciais
para uso de propósito geral, não adianta, não chegam nem aos pés, mas para tarefas específicas eles podem ser muito úteis. E relativamente baratos. Né? E vocês vão notar que, ali em cima também, para bug fixing foi a tarefa que a gente teve menos precisão, mas ainda assim, a gente teve aqui um modelo lá em cima, deixa eu ver qual foi, eu não lembro se é o DeepSeek Coder V216B, eu acho que é. É o 6.7. 6.7. Não, aquele lá em cima, o triangulão. É um modelo caro. Sim. Ele é um modelo caro, assim, para rodar no laptop. Ele tem 16 bilhões de parâmetros, mas ele é barato em termos de energia, porque ele também é um modelo Mixture of Experts, então não ativa tudo. E, coisa que eu esqueci de mencionar, ele é um modelo quantizado. Ele é um modelo que só usa 4 bits por parâmetro. O que a gente chama de precisão complexa são 16, então 4 vezes a mais. Então, ele não é tão grande quanto parece aqui. Talvez você consiga rodar na sua GPU de jogos se você usar quantizado. E foi o melhor resultado em termos de precisão. Certo? Terceira observação. Isso aqui é uma matriz de correlação. Então, cada célula dessa matriz mostra a correlação de Spearman entre duas variáveis. No eixo Y aqui, a gente tem várias características de um modelo de linguagem, tipo contagem de parâmetros, qual o nível de quantização, né, o bit width, se ele usa 4, 8 ou 16 bits, isso aqui, qual o tamanho do embedding, então quantos bits são usados para representar cada pedacinho de informação. E aqui no eixo X, a gente tem algumas métricas de qualidade, né? O quanto os resultados estão corretos, qual é a energia total, isso aqui é através de todas as tarefas, tá? Tempo, tokens por joule, que é uma medida, inclusive, desculpem, eu fiz uma mistureba aqui, eu misturei joule com watt-hora. Assim, são unidades diferentes, mas a diferença é uma constante, tá? É uma constante multiplicativa, então não vai mudar as correlações. E isso é uma medida de eficiência, né? Quantos tokens você consegue produzir, um modelo consegue produzir quando ele recebe 1 joule de energia. E aqui, quanto da memória da GPU está sendo utilizada, que é importante para você conseguir rodar os modelos, porque esses modelos são monstruosos. E se a gente for olhar essas correlações, a gente vai ver que a variável de qualidade aqui, que melhor correlaciona com quase tudo, é tokens per joule. Essa medida de eficiência aqui. Vocês vão ver que a quantidade de parâmetros, não surpreendentemente, tem uma correlação muito forte com a eficiência de um modelo. Tem um caso excepcional aqui, que é utilização de memória, que tem uma correlação muito forte com o quão quantizado o modelo é, mas isso é esperado, né? Você está usando menos bits para representar cada parâmetro, é claro que ele vai usar menos memória, né? Então, isso não é surpreendente. Detalhe aqui, eu não falei dessa linha aqui, que é parâmetros ativos. Isso é justamente o que você tem quando você usa um modelo com Mixture of Experts. Como eu disse, um modelo que ele é meio que organizado como se fossem vários modelos, dependendo do prompt que ele recebe, ele vai ativar só um pedaço dos pesos, não vai ativar todos. E esse aqui tem uma correlação muito alta com a eficiência da inferência, né? Só que aqui a gente escondeu a precisão. Claro, melhor vem para o final. A acurácia não teve correlação estatisticamente significativa com nenhuma das variáveis. O que isso quer dizer em bom português? Grande não necessariamente foi melhor. É claro que se você pegar um modelo de 2 ordens de magnitude mais parâmetro, 100 vezes mais parâmetros, coisa assim, tipo GPT-4, é óbvio que vai fazer uma diferença. Não é que é irrelevante. Mas nessa escala, onde o menor modelo tem, sei lá, 2 bilhões de parâmetros, o maior tem, acho que não chega a 20, tem 15, se não me engano, não faz muita diferença. A maneira como o modelo é treinado, como ele é organizado, faz mais diferença do que... Faz diferença para a eficiência, mas não para
precisão. Não muda nada. Isso é acurácia na média das quatro. Através de todas as tarefas, sim, sim. Isso eu estou agregando tudo. A gente também olhou separado e isso se preserva, separadamente, sim. Existe uma análise de correlação semelhante a essa da acurácia com as outras variáveis do time? Uma análise de correlação. Não, a gente não fez. A pergunta é se existe uma análise de correlação entre a acurácia e as variáveis de desempenho. Não, o mais próximo que a gente tem é isso aqui, né? É o mais próximo, mas a gente não mediu, não calculou. Poderia ter calculado. Assim, não sei se dá para dizer que as variáveis são independentes, né? Mas, bom, tem que pensar sobre isso. Não, a gente não fez, não. Ok? Sim. Você compara a acurácia da geração de testes. Quais são os dois? Eu imagino que o programa gerado, ele passa uma suíte de testes que tem lá no TCC. Mas como é que você sabe se os testes gerados estão corretos? Eles podem estar errados. A gente poderia dizer que o que a gente tem aí não é corretude, é plausibilidade. Certo, a pergunta, primeiro de tudo, é como é que a gente verifica a corretude dos testes, né? Porque isso é diferente de só você usa os testes para verificar o código. Bom, a gente usou um proxy, bem ingênuo, que é, a gente usa o código para verificar os testes. Então, a gente gera os testes, a gente olha manualmente se eles não são triviais. A gente roda eles no código, porque a gente tem versões canônicas do código. E, se eles passarem, a gente considera que está ok. Certo? É plausível, não dá para mostrar que é correto. Mas o modelo pode estar gerando 100 testes que passam, outro pode estar gerando 5 testes. E eles podem, por exemplo, todos os testes serem exatamente iguais, por exemplo. Sim, isso ameaça a validade desse trabalho. A gente olhou manualmente por amostragem e não observou isso, mas isso é possível. Eu não estava nem preocupado com esse caso, estava preocupado que o modelo está fazendo muito mais, está gerando 100 testes bons, que aumentam bastante a cobertura do código. O outro modelo está gerando só um teste. Uhum. Era como se os dois estivessem sendo comparados. Sim, e está sendo, exatamente, isso é, eu não tinha pensado nisso, mas sim, isso é uma outra ameaça à validade. Uma outra pergunta que poderia ser feita aí é como é que a gente verificou a corretude de documentação? Porque documentação é linguagem natural. E a gente não tinha uma boa resposta para isso. O que a gente fez foi lançamos mãos de LLMs. A gente pegou a documentação que era gerada, né, que é docstring, então ela dá meio que uma especificação do programa. A gente entregou ela para o melhor modelo que tinha na época, foi o BO alguma coisa, da OpenAI, e pediu para ele gerar código a partir da documentação gerada. Se o código gerado passar nos testes canônicos que vinham com benchmark, a gente considera que está ok. Foi isso que a gente fez para documentação. Testes que não compilam, por exemplo, aí você descarta esses testes. Está errado. Está errado. Compilar é Python, né? Mas não passa na análise sintática, está errado. Tá. Quarta e última observação desse pedaço aqui. Ok, eu estou um pouquinho atrasado, mas tem perguntas aí, dá para equilibrar. Bom, a gente pegou e calculou uma... você não precisa ler isso aqui não, tá, pessoal? Isso aqui é só piada, não. A gente fez uma regressão linear, levando em conta diversas variáveis, como, por exemplo, o número de tokens de saída, o número de parâmetros do modelo e várias outras coisas, né, para ver se tem uma fórmula que dá para explicar variação na energia, né? Bom, assim, não é exatamente prever, porque a gente levou em conta, por exemplo, tokens de saída. Se você tem token de saída, como é que você vai prever? Você já fez o negócio, né? Mas, de qualquer maneira, para a gente entender o que é que conta. A gente queria mais entender do que tentar prever. E a gente chegou à conclusão de que, basicamente, tem 3 coisas que se destacam. O número de parâmetros ativos nos modelos com Mixture of Experts, o tamanho da saída e a quantidade de bits de quantização. A gente descartou
um monte de outras variáveis, mas o ponto é, vocês não precisam ler essa tabela, só precisam ler esses números aqui que estão bem solitários. O que eles mostram é o quanto da variância na energia por tarefa é explicado pelos parâmetros que estão aqui. E se você olhar para input tokens, em cada um desses bloquinhos, né? Input tokens aqui, input tokens, eles não importam. A quantidade de tokens de entrada não importa. Então, quando uma empresa como a OpenAI, que, se não me engano, cobra um terço do valor do token de saída por token de entrada, ela está overcharging, ela está cobrando muito mais caro do que devia. Nas nossas estimativas, que eu não vou falar sobre aqui, mas a gente já fez experimentos com isso, em termos de custo energético, está entre 50 e 50 avos e 1 centésimo o custo de um token de entrada versus um token de saída. O token de saída é muito mais caro. Mas o ponto é, a gente consegue explicar uma parte bem razoável da variância, tipo, para a geração de docstring, quase 90% dela, através apenas de quantidade de tokens de saída, número de parâmetros e nível de quantização. Isso varia, né, para cada uma das tarefas. Então, por exemplo, para teste, os modelos realmente geraram bastantes testes, inclusive quando a gente não quer também, eles geram. Tem isso também, eu vou falar um pouco mais sobre isso, acontece bastante. E aí a quantidade de tokens de saída tem um peso maior do que, por exemplo, o número de parâmetros. Bom, então, resumindo essa parte, né, tem bastante variação entre modelos e entre tarefas. Para energia e precisão, não necessariamente é um trade-off, você pode ter os dois. Número de parâmetros ativos tem uma conexão muito forte com a eficiência energética, não é só o consumo, né? É o consumo por token, e aparentemente não muito com precisão. E a combinação de contagem de parâmetros, comprimento da saída e número de bits de quantização tem um impacto significativo, assim, são úteis como preditores para uso de energia. Bom, isso foi a primeira parte. Vocês têm perguntas? Eu prometo que eu não vou falar sobre a Holanda de novo, tá? Falasse que a OpenAI está overcharging ou... Ela está overcharging por input. Ela, se não me engano, a última vez que eu vi, tá? Isso muda, depende da empresa também. Por exemplo, eu sei empresa que tem, basicamente, paga para ter um servidor que está sempre disponível lá para ela. Que é muito grande a empresa. Só um minuto. A pergunta é se a OpenAI está overcharging. Da última vez que eu vi, a OpenAI, você tinha um plano, os planos eram mais ou menos X tokens de saída para 3X tokens de entrada. Os tokens de entrada terminam sendo muito mais caros, porque em termos de quanto eles demandam de recursos, é muito menos do que um terço, sabe? Tipo, a gente fez alguns experimentos em que você tinha 10 mil tokens de entrada e a saída tinha até 10 tokens. Claro que a entrada ficou mais cara em termos de energia, mas ficou, sei lá, 80% para 20%, sabe? Está cobrando muito pela entrada, mas cobrando muito pouco. Muito pouco pelo saída. Ela tenta compensar um pouco com os de entrada, mas obviamente não é suficiente, porque os de entrada são muitíssimo mais baratos que os de saída. Sim, tem uma pergunta ali atrás, desculpa. Paulo. As LLMs receberam um contexto como entrada, seu tipo limitador dentro do contexto, e se for usar algum algoritmo de raciocínio, e se teve timeout. Tá, então, primeira pergunta, se os LLMs receberam um contexto como entrada e se tiveram limitação de contexto. Quando você fala limitação de contexto, você está falando limitação de tokens de saída, eu não estou entendendo. Limitação de tokens de entrada no contexto. Limitação de tokens de entrada. Não que eu saiba, não sei. Eu acho que a gente não se preocupou com isso, não. Porque os prompts não eram gigantescos, sabe? Eram prompts relativamente simples, que a gente se baseou em outros artigos para produzir.
E no prompt, é claro que a gente pediu, por favor, gere só o código, sabe? Não gere nada além do código. Esse tipo de coisa que às vezes adianta, às vezes não. Né? E teve limitação de token de saída. E aí a gente se baseou nas soluções canônicas e deu um limite um pouco maior do que a maior solução canônica que a gente encontrou. Né? Para também não ter um caso de um modelo gastar muito mais só porque ele está produzindo um monte de saída desnecessária, que é o tópico, é o segundo tópico sobre o qual eu vou falar. Aí teve uma segunda pergunta que eu acho que eu me perdi já. Se for usar de raciocínio, Certo. usar a hipótese. Se foram usados modelos de raciocínio, não foram, ok? Porque é meio desonesto, é óbvio que vai ser super caro, sabe? Assim, você pode medir, etc., mas é tão absurdo de caro que é meio sem sentido. Mas seria interessante, assim, do ponto de vista de pesquisa, medir, por exemplo, se tem um modelo que consegue a mesma acurácia com muito menos raciocínio do que o outro. Porque eles vão ser ambos muito mais caros por causa do raciocínio, mas se tem um que é muito mais sucinto no raciocínio e consegue um bom resultado, isso será muito mais econômico. Faz todo sentido. Eu acho que não preciso repetir a pergunta, tu tá perto e falar alto o suficiente. Sim, isso poderia ser interessante. A gente não fez, em parte, porque, bom, eles vão ser muito caros, de qualquer maneira. E, por exemplo, o desenvolvedor que quer gerar um programa, bom, se for para corrigir um bug, pode até ser que ele vai lançar mão disso, mas para uma coisa como gerar código, eu, pelo menos, ia perder a paciência se um modelo levasse, sei lá, 1 hora, meia hora para gerar uma funçãozinha. Mas também porque é muito chato fazer esse experimento. Eu admito que a preguiça pesou aí, porque vai demorar muitas horas para fazer. A gente nunca vai conseguir fazer algo com escala nem parecida com isso, sabe? E para ter resultado para um modelo específico, para poucos modelos, sabe? O modelo sai todo dia. Os resultados de um modelo específico não importam, sabe? Você viu um artigo que diz, tal modelo é melhor. Não, cara, you're missing the point, sabe? Mas é só por uma questão que você não ia conseguir escalar. É porque demora muito. Tá. Então, continuando, eu estou supondo que eu tenho um slot de 1 hora. Eu estou supondo isso. Quanto a gente consegue reduzir, como a gente consegue reduzir o uso de energia na geração de código de uma maneira independente de modelo? Bom, isso é um trabalho com a Lola. A gente ainda não apresentou, inclusive um dos artigos está em submissão ainda, mas eu acho divertido, aí eu resolvi falar um pouquinho sobre. Bom, então vamos começar falando sobre uma experiência que provavelmente vocês já tiveram. Você pede para o modelo gerar uma função. Você diz, gere só a função. O modelo não gera só a função. Né? Então, o que você espera do modelo é isso, e ele gera tudo isso aí. Isso é um exemplo real, tá? Isso a gente tirou dos casos que a gente viu. Né? Ou o modelo gera tudo isso, ele, inclusive, começa gerando a função lá em cima, mas ele fala, não, calma aí. Vou usar essa estratégia aqui. Pronto, agora está aqui a função. Mas, é isso aqui que eu fiz, tá? Foi isso aqui que eu fiz. Então, isso aí são 2 casos que a gente viu. De fato, tem um outro que eu não botei aqui, porque ia ficar meio sem graça, que é, o modelo gera função, bem direitinho. Ele tem até 1000 tokens para gerar a função. Eu esqueci de dizer isso. Todo o meu foco aqui é em geração de funções independentes. Até pode ter funções auxiliares, mas é uma função, sempre. E aí, o modelo gera a função certinha e gera espaços em branco até completar o budget de tokens. Você olha, perfeito, ele não fez. Certo? Porque espaço em branco também é token, também é consumido, também custa. Importante mencionar isso. Se você paga, ele custa. Tá. E aí temos, assim, esse tipo de cenário, vocês não precisam tentar entender isso ainda. Esse tipo de cenário deixou a gente curioso. A gente estava estudando, na verdade, outra coisa. A gente estava estudando a relação entre as etapas do processo de geração de tokens, considerando o pre-fill e o decoding dos tokens. Mas o que chamou a atenção mesmo da gente foram casos como esse aqui. Que
assim, o resultado custava muito mais quando acontecia isso. E aí a gente resolveu estudar um pouquinho isso. Esses gráficos aqui são meio complicados, mas o ponto aqui é, se você olhar para o vermelhinho, tá? Isso aqui é a probabilidade de um token gerado ser parte da solução correta. Então, e aqui é o índice dos tokens, ou seja, a gente está gerando até 1000 tokens. Se a gente tem um gráfico com esse formato aqui, o que isso significa é o modelo gerou uma solução correta sem ir até 1000 tokens. Se a gente tem um caso como esse aqui, isso significa que muitas vezes pedaços da solução estavam perto do final. Certo? Para a maioria dos modelos, a gente vai ver que tem uma tendência grande a ficar do lado esquerdo. Né? Isso é bom. Já eu digo por quê. Né? Além disso, o azul é um histograma, né? Que é quantas vezes, aí a gente olha para o lado direito, e aqui é o comprimento da saída. Então, gráfico complicado pra caramba. Eu falei para isso para a aluna, mas a gente precisava do espaço, então a gente fez assim mesmo. Então, aqui é o tamanho das saídas do modelo, e aqui é a frequência com que as saídas tiveram esse tamanho. Então, se você viu uma barra azul no canto, isso é ruim, porque se a barra é alta, significa que a maioria das saídas, dos resultados que o modelo produziu, consumiram um monte de token. Certo? E lembrando, token não é só energia, token é dinheiro. É literal dinheiro. Você paga por eles. E isso foi para Python. A gente também fez isso para Java. E o que a gente observa é a parte vermelha está mais para cá, mas você tem mais barrinhas azuis no canto direito. Então, o modelo tem uma propensão maior a babucear, não sei como é que eu traduzo isso. Tagarelar. Perfeito, obrigado. Tem uma propensão muito maior a tagarelar quando em Java do que em Python. Mas acontece nos dois, e aparentemente acontece para todos os modelos isso pode acontecer. Java não é para liso. Java não é para liso. Essa é uma lição que você pode tirar daí. Java não é para liso. Eu não sei se é a lição certa, mas é uma lição. Java vai para um pouquinho também. Isso aqui considera corretude, sim. Considera corretude. A gente está olhando para tudo, mas isso considera... A parte vermelha, em particular, tem tudo a ver com corretude. A parte azul, não. A parte azul é o tamanho da saída. A parte vermelha é tokens úteis. Né? Tokens são parte de um resultado correto. Então, claramente tem uma oportunidade aí para geração de código, porque, basicamente, a gente observa que, normalmente, os modelos, eles tagarelam bastante depois que uma saída correta é produzida. É claro que tem casos como esse aqui. De vez em quando, o modelo vai gerar um token útil no final. Mas, geralmente, tem uma concentração no lado esquerdo dos plots. Né? Então, eles tagarelam depois de produzir uma saída correta. E, bom, se a gente está falando de geração de código, bom, você pode checar se a solução está correta ou não, testando. E testar é barato. Comparado com gerar tokens, né? Uma pessoa que diz, não, mas e as 200 milhões de regressões que a gente roda toda noite por 10 horas, todo dia, essas aí são caras. Mas para testar uma função, provavelmente é bem mais barato do que gerar tokens que compõem ela. E, além disso, esses tokens que vêm depois, eles são inúteis. Dá para descartar sem isso ter qualquer impacto na corretude dos programas. Então, a gente resolveu lançar mão dessas observações óbvias em retrospecto, né, mas que não eram óbvias para a gente quando a gente observou isso pela primeira vez, para tentar pensar numa maneira de economizar. Né? Então, a ideia é, quando um LLM gera uma frase, uma linha, a gente checa se essa linha é potencialmente uma função. Por exemplo, em Python, começa com def, tem um identificador e tem um parêntese, tem chance de ser uma função. Se for, a gente considera que ela é uma unidade de checagem. Se não for, a gente joga fora. A gente só descarta, nunca mais vai olhar para ela de novo. Por outro lado, quando a gente vê
uma linha que, opa, isso tem potencial de ser uma função em Python. Então, a gente checa se o que foi gerado até então, descartando coisas obviamente inúteis, como essa linha aqui, se isso é bem formado. Para Python, o que isso significa? Fazer a verificação sintática. Para Java, isso significa compilar. Certo? É verificação sintática e checagem de tipo. Se não for bem formado, a gente só deixa de lado. Eu não tenho como explicar toda a abordagem, mas a gente nunca mais vai olhar para isso aqui isoladamente. Mas se houverem outras linhas depois, isso pode ser parte de uma solução viável ainda. E é exatamente o que acontece nesse exemplo. A gente tem mais uma linha aqui, return x.x, e isso tem cara de função, isso é uma função, e passa nos testes. Roda os testes, se passar, opa, achamos uma solução correta. Então, acabou. A gente interrompe a geração. Nem toda ferramenta para usar modelos de linguagem tem suporte a isso, mas, por exemplo, Transformers da Hugging Face tem. Então, você consegue interromper completamente a geração. Você não gasta mais nada depois. Então, essa, em 1 minuto, é a abordagem que a gente usa, que a gente chamou de supressão de tagarelagem. Adorei esse termo. Supressão de tagarelagem. A gente implementou para Python e para Java, ainda não está disponível como uma ferramenta mesmo, a gente queria ver se funcionava primeiro, né? Baseado em Transformers, não depende de modelo, a gente consegue usar com qualquer modelo da Hugging Face, que está disponível na Hugging Face, não precisa retreinar nada, essa não é a primeira abordagem que tenta fazer modelos tagarelarem menos, mas é a primeira que tenta fazer isso sem se basear em treinar ou refinar um modelo. Claro, ela tem uma limitação, ela é específica de uma tarefa, né? E, claro, a gente supõe que os testes estão disponíveis, né? Sem teste, nada feito. E a gente parou para avaliar se esse negócio presta, em resumo. Né? A gente pegou vários benchmarks e verificou o quanto a gente economizava usando essa abordagem comparado com só pedir para os modelos gerarem programas, gerarem funções. Né? E a tabela tem muita coisa, não se preocupe, você não precisa ver tudo. O que precisa saber é que aqui tem um monte de modelo. E para cada uma das variáveis, energia da GPU, número de tokens de saída e precisão, você tem tanto a versão baseline, ou seja, só o modelo, quanto a versão BS, ou supressão. É completamente intencional, mas com supressão de tagarelagem. E a diferença é a coluna delta. E o que a gente vê aqui são um monte de percentagens. Setinha verde para baixo, bom. Setinha vermelha para cima, ruim. Certo? Setinha verde para baixo significa que a versão com supressão de tagarelagem economizou energia. Ela gastou menos energia ou ela produziu menos tokens. Vale ressaltar, se a gente vê uma diferença de 50%, isso quer dizer que, basicamente, a energia ou o número de tokens foi reduzido à metade. Certo? Então, é uma diferença que talvez seja maior do que parece por causa do ponto de referência. Se você nunca parou pensar sobre isso, leia How to Lie with Statistics. Bom livro. Sim. Então, O que é que explica o aumento? O que é que explica o aumento? Aí é um pouquinho de spoiler. Mas, se você olhar aqui, 120 e 118. Essa abordagem tem um overhead, certo? Você vai ter que rodar testes. Os testes em si não importam tanto, mas você tem mais transições entre GPU e CPU. E isso é caro. E aí, como a quantidade de tokens é muito próxima, o overhead é maior do que o que você economiza. Né? Então, é isso que explica. Para acurácia... Opa, desculpa. Desculpa, é porque isso aí é outro benchmark, mesma coisa, também para Python. Outro benchmark, análogo também para Java. Para o de Python, aqui para esse segundo, teve casos que a gente reduziu o número de tokens e o consumo de energia a aproximadamente 1/3 do que costumava ser, que é bem significativo.
né? Não é em 1/3, é para 1/3. Né? E também para Java isso funcionou, apesar de não ser linguagem de liso. Se você for liso, você pode usar. Bom, observação 6. Acurácia não muda nada, certo? Tem flutuação aqui, tem flutuação, mas isso aqui é aquela coisa, é a quantidade de vezes que a gente rodou. Se a gente rodar mais, provavelmente vai ter mais flutuação ainda. A maior parte dos casos é 0. Não muda nada, certo? Se você pedir a um modelo fazer a mesma coisa 2 vezes seguidas, ele provavelmente vai produzir 2 coisas diferentes. A gente usou as configurações padrão das variáveis que controlam a aleatoriedade, certo? A gente não mudou nada. Usou o que vem com o modelo já. A gente uniformizou, mas todos os modelos vêm com a mesma coisa, basicamente. Isso se aplica também para todos os outros benchmarks. Vocês veem, a variação é muito pequena, é quase 0, quase sempre. E se eu fosse marqueteiro, eu pararia aqui. Mas eu não sou marqueteiro. Droga, eu estourei o tempo, perdão. Eu não sou marqueteiro. Hã? Deixa para eu parar. É verdade, né? Mas eu não sou marqueteiro, eu me sentiria desonesto. Segue no link agora. E aí, se inscreve no meu curso, me siga nas redes. Eu vou te dizer qual é o segredo que eu tô. Eu não tenho Instagram, não tenho TikTok. Caramba, foi boa essa, cara. Caramba. Já pensasse fazer isso, né, velho? Bom, mas como eu não sou marqueteiro, desculpa, pessoal, eu perdi completamente o nosso tempo. Eu estava me divertindo, eu me perdi. Como eu não sou marqueteiro, tem um benchmark que a gente olhou que é difícil pra caramba, que é esse benchmark apps, que ele foi criado para ser difícil. Difícil significa o quê? Esses modelos, eles têm acurácia baixíssima. Opa, é isso. Baixíssima com esse benchmark. Você vê, a mais alta é 20%. Né? E qual é o problema disso? O problema disso é, se o modelo produz um resultado que é todo errado até o fim, a gente não faz nada. Porque a gente não tem como ter certeza. Dá até para você estimar, sabe? Fazer umas continhas offline, mas a gente não fez isso ainda. Mas a gente não tem como saber se o modelo não vai, a certa altura, simplesmente, magicamente, produzir uma solução correta depois de produzir 700 tokens errados. A gente não tem como saber. E, por causa disso, o benefício que advém dessa abordagem é limitado pelo quão corretos são as saídas do modelo. Se o modelo tem acurácia baixa, você não vai conseguir economizar muito, porque você reduz o quanto eu posso otimizar. Vocês veem que a quantidade de tokens caiu, sabe? Certo? Ela continua caindo, mas a energia, não. A energia subiu porque a abordagem tem um overhead, certo? Mais sobre isso no Pedro. Me sigam nas redes sociais. Tá, eu acabei de falar sobre isso aí, então, como a gente está estourado de tempo, eu queria só agradecer, pessoal. É uma honra enorme estar aqui. Eu gosto demais do Sim. Eu sempre dizia que a UFPE era a minha segunda casa em Recife. E é massa poder falar para um monte de gente aqui sobre um assunto que eu pessoalmente acho fascinante. Então, obrigado, pessoal. Obrigado. É isso aí.